Boa noite a todos, boa noite, professor Elton. Eu vou falar um pouquinho, né, dessa minha experiência. Não é um trabalho de doutorado, como do professor Alessandro, mas é um trabalho feito durante o doutorado, uma reflexão que eu comecei durante o processo do doutorado, no momento de transição, e foi uma obra, nessa obra, A Tenda. Nesse artigo eu analisei só um conto, né, um conto chamado A Tenda, que me ajudou muito a compreender o meu próprio processo de migração, né? Como o professor mesmo falou, sou da Universidade Federal do Acre, sou acreana, e nesse momento em que eu escrevi esse texto, eu estava nesse trânsito, né? Eu estava no Rio Grande do Sul, cursando o doutorado, mas eu estava voltando do Canadá. Eu havia feito uma viagem para conhecer o sistema de ensino do Canadá, com uma equipe de professores que haviam ganhado o prêmio Professores do Brasil. Então, esse texto é um pouquinho dessa reflexão sobre esse momento, né, de migração que eu me encontrava. Na verdade, nós estamos sempre migrando, mas em específico esse momento foi bem interessante, porque era um momento em que eu estava pensando muito sobre a minha identidade, sobre as relações de alteridade que eu estava vivenciando naquele momento. Eu vou ter que ficar pedindo para o professor passar, porque eu não consegui compartilhar por aqui, aí eu vou sempre dando aqui a solicitação. A escritora do conto, né, A Tenda, desse livro, A Tenda, que eu analiso, é a Margaret Atwood, que é canadense, né? Durante esse período de escrita desse texto, eu estava muito interessada na literatura produzida por escritores canadenses. Rosa coloca que a Margaret Atwood, ela é a crítica cultural, descreve ela também como historiadora social, como ativista do meio ambiente, então não é uma escritora apenas de uma Torre de Marfim, alguém muito engajada nas questões ambientais, nas questões voltadas para os direitos humanos também, e nas questões políticas. Então é uma escritora que nas suas obras traz muito esse olhar do contemporâneo. Então foi realmente interessante observar, não só essa obra, mas as obras dela, de modo geral, são muitas, né, desde a década de 60, a Margaret escreve. Desde esse período, essa marca da condição humana, dessa preocupação com a finitude humana sempre está presente nas obras, né, dela. Ok? Próximo, professor. Essas são só algumas obras, mas a produção literária dessa escritora é vastíssima, né? Algumas delas inclusive viraram séries de TV e são realmente muito discutidas, inclusive agora mesmo no contemporâneo, né? Como esse primeiro, que é O Conto de Aia, bem conhecido. E as obras recentes que ela tem produzido realmente também têm sido muito discutidas. Então, a importância da escritora, eu achei interessante frisar bem, porque é alguém que está muito engajado nas questões humanitárias do presente momento. E tem uma coisa interessante sobre essa escritora, me chamou muita atenção. Ela não é uma escritora que se enclausura, né, na literatura. Nós estávamos agora há pouco vendo esse olhar do professor Alessandro sobre os Simpsons, e essa escritora é interessante porque ela rompe um pouco essa ideia, né? É uma escritora muito premiada mundialmente em vários países há muito tempo, mas ela é se vocês procurarem ela no Wattpad, que é uma rede social que congrega vários escritores, inclusive os meus alunos, que são estudantes do ensino médio, alguns da graduação também, produzem muita coisa no Wattpad. Você encontra de tudo nesse local, em termos de produção, fanfic e tudo mais. E ela disponibiliza as obras dela lá e produz obras com outros autores que são adolescentes em alguns momentos, né, que tem esse olhar, por esse viés da percepção da literatura pelo adolescente. Então, é uma escritora do nosso tempo, né, que não se enclausura nessa condição de ter essa literatura com L maiúsculo, né. Aí vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho interessante pontuar sobre a identidade e alteridade nesse conto, A Tenda. Pode passar, professor. Então, em primeiro lugar, vamos pensar um pouquinho o que a Margaret fala desse local que é o Canadá. Se nós pensarmos um pouquinho na própria estrutura geográfica do Canadá, nós vamos ver que não tem, pensando aqui no Brasil, né, que é esse bloco em que é muito continente, nós vamos ter muito esses espaços, né, que geograficamente vão muito para esse gelo, né, para esse frio. E uma coisa interessante, aqui na Amazônia nós temos muito essa experiência mediada pelo calor, pelo sol. Então, para mim, nesse momento em que eu escrevi esse texto, eu estava assim, eu não gosto muito de frio, gente, e eu estava assim, primeiro fui para o Rio Grande do Sul e estava mais frio do que no Canadá, na época em que eu fui.
E a leitura, assim, foi interessante porque eu fiz essa leitura nesse momento, né, que eu tinha que lidar com isso, que para minha identidade é muito complicado, né, que é o frio. Então, a experiência que ela coloca nas obras dela, ainda que ela faça algumas vezes essa ambientação dos Estados Unidos e outros países, mas vai trazer um pouco essa marca do sujeito. Porque, querendo ou não, se nós formos observar, quem teve essa experiência de morar num local totalmente diferente do seu local de origem, vai observar que uma das coisas que vai muito ditar sobre a nossa identidade vai ser muito a percepção de nós enquanto sujeito que habita um espaço. Então, ao ler a obra, uma coisa interessante que eu pensei foi pensar nesse sujeito e nesse espaço onde se passa o conto, né? Vamos ver o próximo. E aí, no próximo, tem algumas experiências, até algumas fotos dessa viagem que eu, no momento, estava fazendo no Canadá, e tem algumas fotos, assim, de alguns locais que me chamaram muito a atenção. Bem abaixo aqui, com a bandeira do Canadá, vocês vão observar que não são canadenses. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, que me fez um pouco ler esse ponto com um olhar um pouquinho mais voltado para a alteridade, é o número de imigrantes que o Canadá recebe anualmente. Houve uma mudança depois da pandemia muito forte, mas eu lembro que nesse momento, acho que era 2019, o número de imigrantes estava sendo muito estimulado pelo próprio governo, por questões que são questões internas, mas acho interessante que era uma paisagem assim, geográfica que tinha muito esse contraste, né, de todos as pessoas que chegavam e como essas pessoas eram recebidas e como elas interagiam. Eu lembro que nós fomos em alguns locais e a marca mais interessante era justamente isso. Nós quase não vimos em alguns locais canadenses, eram muitos migrantes, né? E isso, assim, a leitura que eu acabei fazendo desse conto vai um pouco por essa perspectiva, né, do deslocamento. Aí vamos ver um pouquinho algumas questões relacionadas ao conto em si, para nós pensarmos um pouquinho a partir do que a autora coloca. Então, só rapidamente sobre a obra A Tenda, ela é uma obra muito, eu poderia dizer, muito representacional, porque ela inteira é muito metafórica, não é? Então, ela sempre traz muitas imagens, e essas imagens elas vão construir representações muito interessantes. E aqui eu queria pontuar, eu acho que esse primeiro número da revista, né, da Collidium, ela, na entrevista com o professor Ricardo Cortez Lopes, né, achei interessante muito a trajetória de pesquisa dele enquanto sujeito, pesquisador, e muito também como alguém que buscou uma resposta para o que eu acho que nós, pesquisadores, temos muito quando nós pensamos em representações. Eu sou da área da literatura, mas eu namoro muito a história há muito tempo, e eu lembro muito bem, quando eu tive orientandos da área de história, uma coisa assim que nós sentíamos falta era justamente isso. Há várias obras que trabalham a questão das representações, mas não há, se a gente for observar mesmo, antes, né, não havia. Não havia muito essa perspectiva de um desenho metodológico realmente para nós trabalharmos a partir do estudo mesmo das representações. Eu acho que a representologia ela vem cumprir muito essa função de trazer para as várias áreas do conhecimento, a história, a sociologia, a filosofia, todas as áreas, essa perspectiva de um olhar mais global. Né? Então, essa obra em si, a Tenda, ela vai trazer muito essa questão das representações. É uma obra escrita em prosa poética, são 35 contos, eu só analisei o conto A Tenda, né, que eu acho que mais dialoga com o tema do título do livro, e a principal temática que perpassa todos os contos, eles não têm muita relação entre si, mas todos vão trabalhar essa questão da condição humana, da finitude, né, do ser, muitas questões de identidade, de autoridade, e também os processos em relação à escrita literária. Mas eu também poderia pontuar todo tipo de escrita. A escrita acadêmica também, muitas vezes, eu observo que a representação ela pode ser aplicada também a essa questão da escrita acadêmica, da escrita, né, enquanto expressão do sujeito. Vamos ver, então, alguns trechinhos da obra. Eu não tenho muitas imagens como o Homer, mas a gente vai trabalhar muito a partir do texto, porque o olhar da literatura ele vai muito para o texto literário. Pode passar, professor. Então, assim, a princípio, esse primeiro olhar ele vai dialogar um pouco com essa ideia da representologia, com base, né, nas ideias do professor Ricardo Lopes, e aí pontuar que essa ideia, a principal, né, que guiou a leitura desse texto foi pensar na perspectiva de uma discussão teórica e perceber esses insights existenciais, porém, como a representologia coloca, ela vai estar muito ligada para a questão de entender os fenômenos, não de forma hermética, mas buscar mesmo a ideia da realidade.
E eu acho interessante, o professor colocou na palestra agora há pouco, esse olhar que o Instituto Parajás tem para quebrar um pouco essas fronteiras desse hermetismo que às vezes nós temos quando nós pensamos no texto acadêmico. É muito interessante quando nós vemos que a nossa pesquisa ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A escrita desse texto ele vai muito para essa perspectiva. Uma outra questão também interessante, no próximo slide, foi pensar um pouquinho essa ideia das representações individuais e das representações coletivas, a partir do Durkheim. Principalmente pensando que as representações coletivas elas vão lidar com essa relação às nossas demandas individuais, mas elas nunca vão estar só dentro dessa perspectiva individual. Esse individual ele só é individual quando ele está em contato com o coletivo. Então, eu só posso pensar a identidade quando eu consigo pensar numa alteridade. Né? Então, acho que esse momento de escrita desse texto estava muito presente essa ideia. Né? Quem sou eu e quem é esse outro que dialoga comigo? Aí vamos para o texto para nós conhecermos um pouquinho do que trata esse conto, né? Ele vai começar com essa ideia que a autora coloca que diz respeito a essa ideia de que escrever é habitar em tendas. A tenda, por si só, ela já é a marca dessa provisoriedade da vida, não é? Nós não vamos pensar numa pessoa que habita uma tenda como alguém que tem um local fixo, é sempre alguém em deslocamento. É alguém que, ao mesmo tempo, está abrigado, mas está sempre numa perspectiva de muita fragilidade. Então, quando ele vai trabalhar muito essa ideia, né, de você estar abrigado, ao mesmo tempo você está à mercê de perigos. Então, no comecinho do conto, a gente vai ler um trechinho, ela vai pontuar bastante essa perspectiva, né, de por que escrever, que é esse ato de se mostrar, né, para o outro, de se colocar meio que sob um holofote, ele vai ter essa ideia da provisoriedade, também essa ideia de habitar como tendas. Pode passar, professor. O conto ele vai começar assim. É interessante que ele começa em segunda pessoa, não é uma coisa muito comum na literatura. Recentemente já se torna um pouco mais comum, mas a ideia que nós temos ou o texto antigamente era muito escrito em terceira pessoa, ou a gente observa a tendência, né, no contemporâneo de uma escrita em primeira pessoa. Então, esse próprio começo, esse texto é todo dialogando com essa ideia do você, ela sempre está se dirigindo a esse interlocutor. E isso é uma marca interessante na escrita desse conto, porque ele vai realmente conduzir o leitor para pensar isso. Ela está falando dela, né? Se a gente for pensar como alguém, uma narrador que está vivenciando, mas ao mesmo tempo alguém que está dialogando com o outro. Então, essa marca da identidade da alteridade já começa aqui na primeira linha do conto, que diz assim: você está numa tenda. Do lado de fora é uma grande imensidão gelada. É uma desolação urrante. Há pedras, gelo e areia e pântanos profundos, onde você poderia afundar sem deixar vestígios. Então, essa construção, como eu falei, o espaço ele vai ser determinante na construção da escrita da Margaret Atwood. Porque justamente, ao mesmo tempo em que essa tenda já é frágil, né, já tem que essa tenda, vamos entender como uma representação da escrita, ao mesmo tempo em que ela é frágil, ela te coloca num espaço de vulnerabilidade. Porque justamente você está à mercê desse cenário, que aqui é representado como pedras, gelo, areia e pântanos profundos, em que a pessoa pode se afundar e não deixar vestígios. E eu acho interessante pensar a escrita como isso, a escrita de qualquer forma, de qualquer natureza. Quando nós escrevemos, querendo ou não, nós nos colocamos enquanto sujeitos, né? Nós nos revelamos para o outro. Ao mesmo tempo em que nós também buscamos uma identidade, nós estamos em contato com uma alteridade muito forte. Não é? Porque ninguém escreve para si mesmo. Ainda que você escreva um diário, você está escrevendo para você, que mais na frente vai ler isso com uma perspectiva de um olhar um pouquinho mais apurado. Então, escrever é estar em contato com o outro, ao mesmo tempo que escrever é estar em contato consigo mesmo. Né? Então, acho interessantíssima essa metáfora que ela coloca de pensar a escrita como isso, como habitar em uma tenda. Aí, na próxima, a gente vai observar que ela continua construindo esse cenário com um pouquinho mais de detalhes. Pode passar.
Então, eu vou dividir minha fala, isso é só o comecinho do conto, né? Vou dividir minha fala, a princípio, pensar esse cenário de fora da tenda, que é quando o conto começa narrando esse cenário do que está acontecendo fora da tenda, e aí pensar, a partir disso, a representação do coletivismo, essa ideia da alteridade, e mais na frente pensar um pouquinho, porque o conto ele vai caminhando, primeiro esse foco está no cenário externo, e depois pensar dentro da tenda. O que acontece nesse dentro da tenda vai muito dialogar com a ideia de identidade, não é? Como a escrita ela vai ser essa marca de identidade desse sujeito que se revela a partir desse confronto consigo mesmo. Então, sobre o fora da tenda, esse começo em que nós vamos dialogar. Pode passar. Então, o conto ele prossegue. Ele é bem curtinho, acho que tem apenas umas 3 páginas. Há ruínas também, muitas ruínas, há instrumentos musicais quebrados, isso cenário, né, fora da tenda. Banheiras velhas, ossos de mamíferos terrestres extintos, sapatos sem pés, pedaços de automóvel, arbustos espinhosos, árvores retorcidas, muito vento, mas você tem uma pequena vela em sua tenda. Você pode se manter aquecido. Então, é interessante, nessa sequência dessa descrição do cenário, a autora ela vai trabalhar essa ideia de que há ruínas, há instrumentos musicais quebrados, ou seja, alguém estava ali tentando fazer uma espécie de comunicação com esse mundo exterior. Tem banheiras velhas, tem ossos de mamíferos terrestres extintos, então, assim, as coisas que aparecem no cenário são as mais estranhas possíveis, mas, ao mesmo tempo, são marcas de alguém que viveu nesse local, nesse espaço. E aí tem outros elementos, como os arbustos espinhosos, árvores retorcidas. Tudo isso vai dando um cenário de muita desolação. Ao mesmo tempo, não é um cenário aconchegante nessa perspectiva de olhar o lado de fora. Então, a princípio, a autora vai trabalhar essa ideia dessa alteridade a partir dessa perspectiva de um espaço espinhoso, realmente, em que você, ao estar em contato com o outro, você não necessariamente vai encontrar esse abrigo. Muitas vezes você vai encontrar esse cenário de desolação. E se nós vamos pensar um pouquinho as relações humanas nesse século XXI, nós vamos pensar principalmente esse cenário de redes sociais, de internet, nós observamos que realmente o nosso contato com o outro é um pouco isso. Não vou nem mencionar aqui as redes sociais, mas assim, vocês observam que tem algumas que têm realmente a tendência ou de ter essa imagem muito idealizada, de uma realidade que é construída mesmo para ser ficcional, ou às vezes dessa própria ideia do cancelamento, dessa cultura mesmo de não ter esse acolhimento para o outro. É muito interessante pensar, trazer essa tenda também para esse ambiente virtual que nós vivemos. É muito difícil pensar alteridade, porque realmente o que nós vamos encontrar nesse cenário de fora da tenda vai ser isso. Vai ser realmente esse cenário de desolação, de percalços, de falta de acolhimento. Então, esse seria, a princípio, essa ideia de pensar a alteridade como esse lado de fora da tenda, que a princípio não é acolhedor, pelo contrário, é muito desolador. Pode passar para o próximo, professor. E aí, eu trago a fala do Pierre Rollet, que é um escritor canadense também, que trabalha essa ideia do deslocamento. Nessa obra, ele diz o seguinte, pensando um pouco essa perspectiva dessa vivência, né, no século XXI, nesse cenário de deslocamento. Aqui vamos pensar deslocamento não apenas como um deslocamento físico, não é? Ao mesmo tempo que a gente observa que tem muito essa questão das migrações recentemente, vamos pensar também esse deslocamento do sujeito, né, enquanto essa percepção de novas identidades e novas realidades. Ele diz assim, vivemos em um mundo onde as populações dos indivíduos possuem cada vez menos estabilidade, pelas mais diversas razões, políticas, razões econômicas, razões culturais e outras. Se nós pensarmos só esse item, políticas, se a gente observar as mudanças recentes, não só na América Latina, mas nesse contexto todo das Américas e dos países da Europa também, nós podemos observar que é realmente um momento de redefinição. Então, pensar política, pensar economia, pensar a própria cultura no século XXI, vai, infelizmente ou felizmente, nos levar para essa ideia do deslocamento. As coisas não são fixas, elas estão sempre em constante mudança e, ao mesmo tempo, não tem essa estabilidade. Então, isso que o Pierre Rollet coloca é basicamente essa mesma leitura que a Margaret Atwood coloca.
de pensar o sujeito enquanto ser que não tem estabilidade, não é? Porque tudo está realmente está numa transformação, sempre foi veloz, mas está no nível assim que é muito exaustivo, porque o que é hoje, amanhã já não é. Se a gente for pensar realmente nesse contexto, não só político-econômico, mas das próprias redes sociais, as coisas mudam muito. E a verdade é um conceito assim que é muito discutível, sempre foi, mas assim, tem se tornado muito difícil ter um pouco de, como eu posso dizer, de segurança no que nós dizemos, no que nós pensamos. Pode passar. E aí a gente pensa nessa ideia desse escritor canadense, ele diz também que os lugares do homem não são mais fixos nem protegidos. Nunca foram, na verdade, mas assim, recentemente nós observamos que isso tem se exacerbado mais ainda. O homem vive desprotegido, ele não tem mais lugar próprio onde se sinta em casa. Então, essa sensação de desabrigo que ele coloca é o que permeia o conto da Margaret Atwood do começo ao fim. Não há mais casa em que ele possa alojar sua ideia de homem, nem sua própria pessoa desalojada em toda parte. Então é interessante, mesmo que essa pessoa tenha nascido num local e ela faça todo o seu percurso de vida nesse mesmo local, ele vai sempre estar se sentindo desalojado. Essa perspectiva de pensar a tenda como uma representação do mundo atual, não é que a nossa escritora coloca muito bem. Pode passar. Então, o conto ele prossegue, não é? Fazendo uma espécie de... introduzindo outro elemento que vai realmente meio que dar o tom de desestabilidade na narrativa. Muitas coisas estão urrando lá fora. Uma desolação urrante. Então, esse cenário que ele vai colocar, além de ser um cenário deserto, né, desolador, tem inimigos à espreita. Muitas pessoas estão urrando. Algumas urram de dor porque aqueles a quem amavam morreram ou foram mortos. Outras urram em triunfo porque causaram a morte dos seres amados dos seus inimigos. Então, aqui a gente observa, esse espaço da alteridade ele é permeado por essa relação de conflito. Quando ele coloca nessa representação que alguns estão urrando porque aqueles a quem amavam foram mortos, e os outros que mataram essas pessoas urram de triunfo. Então, esse conflito, ele vai permear as relações humanas na perspectiva do conto da Margaret Atwood dessa forma, trazendo essa ideia de estabilidade, essa ideia de desabrigo. Né? Pode passar. Então, essa representação da alteridade, ela vai justamente trazer essa perspectiva de que a tenda ela vai ser um elemento muito vulnerável. Ao mesmo tempo em que a briga desses urradores, como a autora coloca, ela também vai trazer um pouco essa ideia da vulnerabilidade. Porque o material do qual ela é feita é o papel. Papel que não irá impedir a entrada de nada. Você sabe que precisa escrever nas paredes de papel na parte inferior da tenda. Ou seja, aqui nós estamos adentrando no elemento da identidade que vai ser a escrita, ainda na perspectiva da alteridade, mas pensando já esse papel enquanto local de registro das experiências do sujeito. Então, o problema é que essa tenda é feita de papel, ou seja, toda a vulnerabilidade, toda a desolação que há fora, não tem como essa pessoa que está escrevendo dentro da tenda, escrevendo para sobreviver, não tem como ela se proteger de tudo aquilo que vem de fora. Pode passar. E aí, pensar a escrita, a partir disso, a Margaret vai falar da seguinte maneira, ainda se dirigindo a esse leitor, não é? Você precisa escrever de baixo para cima e de trás para frente. Precisa cobrir todo o espaço disponível no papel. Parte da escrita tem que descrever os urros que soam do lado de fora, noite e dia, no meio das dunas da areia e dos pedaços de gelo e das ruínas e ossos. Então, esse cenário aqui ele é bem descrito como esse local em que há ossos, ou seja, meio que traz essa ideia de guerras passadas, de embates, essa ideia do frio muito profundo, né? E essa ideia do desabrigo. Então, meio que é como se ela fizesse uma espécie de tutorial de como sobreviver nesse mundo de desolação que a gente vive. Você precisa escrever de baixo para cima e de trás para frente, ou seja, ela traz a ideia da escrita, uma escrita disruptiva. É como se a gente não precisasse fazer como sempre nos ensinaram. Não é.
de cima para baixo, não é de baixo para cima, não é de frente para trás, é de trás para frente. Então, justamente essa perspectiva, essa representação da escrita é interessante porque ela traz essa ideia de tentar escrever, não como todo mundo já fez, mas tentar achar o nosso próprio tom na escrita, a nossa própria identidade. Né? Isso é interessante como ela coloca, acho que ao longo do conto inteiro. Pode passar, prof. Então, dentro da tenda, fora da tenda, nós vamos ter esse cenário de desolação, esse cenário em que há conflito, em que tem esses urradores à espreita, e em que tudo vai ser vulnerável. Isso do lado de fora. Dentro da tenda, que é a representação do individualismo, a escritora ela vai trazer uma outra perspectiva. Ela vai trazer a escrita como marca identitária daquele sujeito que se inscreve a partir da sua escrita. Pode passar. Então, nesse trechinho em que ela começa a falar da escrita, é um conto bem curtinho, mas ela vai trazer essa ideia bem desenvolvida aqui. Por que você acha que essa sua escrita, essa sua grafomania, essa sua mania de escrever, interessante esse termo, né, que ela coloca, numa caverna frágil, esses rabiscos de um lado a outro e de cima a baixo, das paredes do que está começando a parecer uma prisão. Então, essa ideia, acho que é interessante, quando nós estamos muito imbuídos na escrita de alguma coisa, nós começamos a perceber que, às vezes, de tanta dedicação àquela mania de escrever, nós, às vezes, nos sentimos presos. Isso é capaz de proteger alguém, inclusive você mesmo. Ok? Pode passar. Então, ela diz o seguinte: isso é uma ilusão. A crença de que essa sua garatuja, esses seus rabiscos, né, é uma espécie de armadura, uma espécie de amuleto, porque ninguém sabe melhor do que você quão frágil a sua tenda é na realidade. E eu acho interessante a literatura, eu acho muito interessante. 3 áreas assim me chamam muita atenção. Eu gosto muito da sociologia, porque ela tem essa perspectiva de nos colocar em contato com o outro. A história, que nos coloca em contato com o tempo. A filosofia também, que nos faz refletir, às vezes, sobre os nossos próprios pensamentos, mas a literatura ela faz uma coisa, não querendo puxar essa gente para o lado da literatura, mas ela diz algumas coisas que todas essas áreas elas dizem também, mas elas dizem separadamente, é como se ela agregasse tudo isso. Então, quando ela coloca assim, que isso é uma ilusão, a crença de que essa sua garatuja é uma espécie de armadura. Isso que a escrita nos dá, essa espécie, né, de amuleto, como se a gente às vezes se amparasse tanto. E aí, pensando um pouco dessa nossa escrita científica, nesse nosso modo de comunicação dentro dessa perspectiva das universidades, é interessante a gente pensar isso como esse elemento de fragilidade, que às vezes a gente trabalha mesmo como um amuleto, mas isso nem sempre nos serve, né, nem sempre nos protege. Acho que é mais ou menos isso que ela está querendo dizer. Quão frágil a sua tenda é na realidade. Isso que eu acho interessante que a Margaret Atwood vai colocar. Não é? Ela traz essa ideia de que, ao mesmo tempo que você escreve para se proteger, para se inscrever, nós também escrevemos para, às vezes, nos enganar, nessa ideia de não pensar em quão frágil a nossa tenda é na realidade. Então, a escrita, ela meio que, ao mesmo tempo, nos protege, ela nos engana. Quando a gente pensa ela enquanto elemento só de identidade, ela tem sempre que vir com essa ideia da identidade, mas também da alteridade. Pode passar, professor. E aí o que é interessante pensar nessa questão da identidade, do individualismo, esse pensamento que eu coloquei aqui, que é primeiro do Eric Landowski, que é um escritor canadense também, e do Rambaga. Então, tem vários autores, na verdade, que trabalham esse pensamento, mas eu pontuei esses dois porque eu acho que eles sintetizam bem essa ideia da identidade na diferença. O Landowski diz que o que eu sou é o que você não é. Achei interessante isso. Quando eu reli esses textos na época do doutorado, e era interessante, estar no Rio Grande do Sul para mim foi algo bem interessante, porque a nossa experiência de vida na Amazônia é muito distinta da experiência no Sul e do Sudeste. E eu acho que uma coisa assim, que eles não me deixaram nunca esquecer durante o período de anos que eu estive no Rio Grande do Sul foi, eu nunca esqueci que eu era criana. Por quê? Começava no meu bom dia. Sempre que eu dava bom dia para alguém, o meu sotaque, gente, ele é muito... Eu não achava que eu tinha todo sotaque, né? Mas assim, o bom dia já me denunciava. Então, a língua é interessantíssima porque ela vai trazer esse elemento de
de dinamismo na nossa comunicação. Então, é interessante isso. Qualquer situação que acho que qualquer um de nós se vê em contato com outro que, digamos, potencialmente é diferente, nós vamos sempre, é como se a nossa identidade fosse muito mais marcada quando nós estamos em contato com o outro. Quando nós estamos em contato conosco mesmo, nós temos a percepção da nossa individualidade, mas ela só se materializa quando a gente está em contato com o outro. Isso que o Randolph coloca é interessantíssimo. E o Rambala, ele também diz que o pensamento, né, que a identidade advém de um processo de identificação por intermédio do outro. É mais ou menos a mesma perspectiva a partir de um outro ponto de vista. Porém, o sujeito é sempre ambivalente, tendo em vista o outro em si mesmo. Então, é como se eu lidasse com a minha individualidade, eu estivesse em contato com o outro, que eu percebo essa diferença, e meio que me identifico comigo mesmo nesse retorno, por conta dessa ambivalência. É mais ou menos esse movimento que a escrita da Margaret Atwood ela vai trazer nesse ponto dela. Pode passar. E aí tem essa, aqui já encaminhando para o desfecho do conto, ela vai trazer essa ideia desses perigos, né, que rondam essa tenda e como que esse sujeito que está dentro da tenda consegue se proteger. Ela diz assim: já se ouve o barulho dos pés forrados de couro, de rastejos e arranhões, de uma respiração estridente. O vento entra, a sua vela cai, havia uma vela dentro da tenda, né? E lança uma labareda e uma aba solta, a tenda se incendeia. E pela abertura enegrecida você vê os olhos dos urradores. Então, essa vela caiu, meio que deixou esse sujeito à mercê do perigo de fora. Você vê os olhos dos urradores vermelhos e brilhantes, à luz do seu abrigo de papel em chamas. Então, a provisoriedade da tenda, ela meio que se esfacela por conta dessa luz, E que a gente vai trazer como representação desse contato, né, do escritor com o outro. Né, que vai realmente trazer essa ideia desse confronto, né? É como se o sujeito agora estivesse com esse incêndio que acontece na tenda, porque a tenda é de papel, como se ele estivesse à mercê desses perigos que tem fora. Pode passar. E aí, tem mais algumas questões. Ela vai, na verdade, descrevendo esse cenário até colocar essa que é a última fala do conto, que termina com uma pergunta, certo? E aqui eu queria que nós pensássemos um pouquinho, nós enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que se interessam, né, por várias áreas do conhecimento, independente de qualquer que seja. Mas você continua escrevendo, porque o que mais você pode fazer? Então, a vela caiu, incendiou a tenda, a sua fragilidade, quando você escreve, você se lança no mundo. Eu acho muito interessante o pensamento do Carlos Drummond de Andrade, quando ele coloca, não com essas palavras, mas a escrita, né, quando ele reflete sobre o processo de escrita na própria poesia dele, que é justamente como se o texto não fosse mais seu quando você publica. E eu tenho alguns estudantes assim que eu tenho acompanhado, e eles são excelentes escritores, mas assim, eles não querem de jeito nenhum colocar esses textos deles, os poetas, né? Os que produzem os contos não, eles já querem ter essa divulgação da autoria, mas os que trabalham com a poesia, eles têm o texto como uma marca muito, muito pessoal, muito de individualidade. E aí, assim, eu tenho conversado, eles me mostram os textos, mas eles não querem divulgar, e eu tenho aconselhado, são textos tão bonitos, né, poderiam estar, sei lá, gerando em outros autores uma identificação, porque eu me identifico muito com o que eles escrevem. E aí, assim, é uma questão interessante, porque eles dizem, tem coisa demais minha aqui, eu não estou preparado para deixar isso, né, à tona. Assim, eles não estão preparados para queimar a tenda ainda. Eu penso que seja dessa forma. E aí, pensando na escrita acadêmica, é a mesma coisa. Às vezes nós escrevemos um texto, e a gente estava falando agora há pouco na outra palestra sobre essa ideia da divulgação, né, das pesquisas. É tão bom e tão importante esse momento em que nós conversamos, em que nós falamos para as outras pessoas aquilo que nos chama a atenção, aquilo que se tornou, né, um objeto de pesquisa, mas algo que fez e que faz parte da nossa vida. Eu penso que nós poderíamos pensar um pouquinho, né, para encerrar essa nossa palestra de hoje, nessa perspectiva de a nossa vela caiu, a nossa tenda está queimando, né? Quando a gente
escreve e publica, ou quando nós nos damos meio que a conhecer, nos colocamos no confronto com esse outro e nos colocamos nesse perigo, que é divulgar aquilo que está na nossa mente, né? É isso que nós podemos ter de melhor. Então, assim, você continua escrevendo, porque o que mais nós podemos fazer, a não ser isso, né? A não ser nos colocar nesse perigo, que ao mesmo tempo é algo tão bom, que é também um abrigo, é um desabrigo, mas é também um abrigo. Não é? Então, pensar a tenda nessa perspectiva em que a Margaret Atwood coloca, nos leva justamente para isso. Pensar que essa tenda que é a escrita, ela tanto vai nos trazer a perspectiva de quem nós somos, da nossa identidade, vai nos colocar em contato com esse outro, e também com esses perigos, né, de estar em confronto com esse outro, desse conflito, mas ao mesmo tempo é um abrigo, é realmente nessa perspectiva de pensar essa nossa experiência do século XXI, de tanta migração, de tantos cancelamentos, se a gente for pensar assim, de tantas individualidades que às vezes nem perpassam por uma espécie de respeito, mas é isso que nós podemos ter em mente. O que nós podemos fazer, a não ser continuar escrevendo, né? Continuar tentando construir as nossas tendas, ainda que elas queimem de vez em quando. Certo? Então, assim, a ideia de pensar as representações de identidade e de alteridade a partir desse ponto da Margaret Atwood era um pouco pensar também a nossa perspectiva enquanto sujeito, enquanto pessoas que escrevem e que se escrevem, né, a partir da sua escrita. Certo? Eu procurei não me alongar muito, espero que eu não tenha passado do tempo, mas o que eu tinha para compartilhar era isso, e à disposição, professor, para o que for necessário agora. As nossas referências, algumas, porque tinha mais algumas outras que estão no artigo.